smoke weed every day. Olá, bem-vindos a mais uma aula de Química Inorgânica e o nosso assunto de hoje será metais e oxirredução, também conhecido como NOx, certo? O que significa esse NOx que nós iremos trabalhar hoje? NOx, aqui é apenas uma abreviação, mas significa número de oxidação. Pelo próprio nome, certo? Oxidação vai envolver a presença do elemento químico oxigênio. E qual a função dele no processo de oxidação? Oxidação é justamente o processo que os metais sofrem, ou seja, na questão da ferrugem, certo? Da reação que eles têm no ambiente. E hoje nós iremos calcular o NOx de algumas substâncias, lembrando sempre que esse assunto é assunto principalmente de provas externas, como no caso de vestibular, então fica atento para você relembrar esse conteúdo ou mesmo aprender se você ainda não viu. Para você saber calcular esse número de oxidação, você tem que saber algumas regrinhas básicas, tá? E a regra 1 é quanto às famílias que possuem um número de oxidação fixo. No caso, nós temos a tabela periódica a família 1, família 2 e família 3, que são as famílias de metais. Família 1, metais alcalinos, família 2, metais alcalinos terrosos e a família 3, família do boro. Embora o elemento químico boro não seja um dos metais, mas ele também entra nessa questão aqui da família dos metais, certo? Aqui no caso da família 1, nós temos os elementos químicos hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Família 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E na família 3 temos o boro, alumínio, galho, índio e o tálio. Eu sei que por muitas vezes é muito complicado você estar lembrando dos elementos químicos, de qual família eles são na tabela periódica, mas eu vou ensinar aqui uma regrinha para vocês com relação a essas famílias, tá? Para você lembrar sempre dessa frase, você vai associar os elementos químicos. Família 1, você pode levar essa frasezinha aí como dica, Hoje, Lignac roubou o césio da França. Grava essa frase e aí você vai saber dos elementos, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Família 2. Belo magnata casou com a senhora barata. Certo? Essa frase para você lembrar, que aqui nós temos os elementos químicos. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E a família 3 pode ser belas alunas gatinhas indo telefonar. Que nós temos a família do boro, alumínio, galho, índio e tálio. Certo? Fica só essa dica aí para vocês. No caso da família 1, como a família 1, certo? A gente pode levar em consideração que ela tem um elétron na sua camada de valência e já que ela possui um elétron na sua camada de valência, ela precisa perder para atingir o octeto. Então, o número de oxidação dessa família será mais 1, porque na química perda você vai colocar carga positiva, certo? Então fica mais 1. Família 2 quer dizer que na sua camada de valência, que é a camada mais externa ao núcleo, possui 2 elétrons na última camada. E quem possui 2 elétrons precisa perder esses 2 elétrons. Então o número de oxidação dessa família é mais 2. E mesmo caso também para a família 3, como na sua camada de valência temos 3 elétrons, precisa perder esses 3 elétrons, então o número de oxidação será mais 3. Observações. Família 1, além desses elementos químicos, nós temos a prata, certo? E na família 2, além desses elementos químicos, nós temos o zinco com o mesmo número de oxidação. A regra 2 serve para os íons monoatômicos. Mono por quê? Mono, apenas um. E atômico, apenas um átomo. Quando você tiver um íon monoatômico, íon significa cargas, que é a positiva e a negativa, então o número de oxidação será a própria carga. Exemplo, se o ferro é mais 2, o seu íon, então o número de oxidação dele é mais 2. O cloro, se a carga dele é menos 1, então o número de oxidação menos 1. Regra 3.
aqui na maioria dos compostos que contém o hidrogênio e o oxigênio. Hidrogênio, como a gente já viu na família 1, embora ele não seja um metal, mas por ele estar na família 1, o número de oxidação dele permanece mais 1. E oxigênio, o número de oxidação dele é menos 2. Menos 2 porque aí tem até uma explicação para isso, porque o oxigênio é lá da família 6 da tabela periódica. Para ele atingir o octeto, ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, na química, quem ganha fica negativo, quem perde fica carga positiva, tá? Na regra 4, está falando sobre substâncias simples. E revisando o que é uma substância simples. É aquela que é formada pelo mesmo elemento químico. No caso aqui, ó, exemplos. Cl2, gás cloro. O3, que é o gás ozônio, e O2, gás oxigênio. Todas essas são substâncias simples, então o seu número de oxidação é igual a 0. E por fim, que é o que nós precisamos, é calcular o número de oxidação em quando eu tenho moléculas ou íons biatômicos, triatômicos e por aí vai, ou seja, temos muito mais do que apenas um átomo, aí a gente vai ter que calcular da seguinte maneira. Olhando para esses exemplos, esse exemplo 1 e o exemplo 4, o que eles possuem em comum é, aqui na parte de cima dessas moléculas você não tem nenhuma carga. Isso quer dizer o quê? Que essas moléculas estão neutralizadas. Então, quando nós fizermos o cálculo, a nossa igualdade aqui, o nosso somatório tem que dar 0. Não que vai ser a resposta da questão, certo? É apenas o somatório. A questão vai lhe dizer de qual elemento químico ele quer o número de oxidação. No caso do exemplo 2 e o exemplo 3, eles são íons. Eu possuo aqui essa carga menos 2 e essa carga mais 1, certo? Não tem nada aqui na frente, mas quando tem apenas a carga, quer dizer que é 1. Então, quando nós fizermos o nosso somatório, ele tem que dar igual à carga. Ou seja, aqui a igualdade vai ter que dar igual a menos 2 e aqui igual a mais 1. Então, calculando aqui para vocês, ó. No caso, nós temos que olhar as regras fixas que nós já temos. Nessa molécula eu vou querer saber o número de oxidação do nitrogênio. Nessa daqui eu quero saber do enxofre. Nessa molécula, novamente, eu quero saber do nitrogênio. E nessa última eu quero saber do átomo de fósforo. Então, calculando aqui a primeira, lembrando que se não possui nenhuma carga aqui em cima, meu somatório tem que dar 0. No caso, eu tenho 2 elementos químicos que são de regra fixa. Ó, o hidrogênio, o número de oxidação vale mais 1. Você coloca aqui em cima, não é o seu resultado ainda, é só para você calcular. E o número de oxidação do oxigênio, que é menos 2, então você coloca aqui em cima. Hora de fazer o cálculo. No caso, eu tenho 3 oxigênios, aí você multiplica, ó, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Hidrogênio, se você não tem nada aqui embaixo, é porque é 1, porque é ele mesmo. Então, multiplica. 1 vezes 1 dá mais 1. Como eu quero saber o número de oxidação do nitrogênio, matematicamente falando, tem que ser um valor, aqui vou colocar até x, tem que ser um valor que somado com esse mais 1 e esse menos 6, dê 0. Então, será que número? Ó, se eu tenho aqui mais 1, aqui só pode ser mais 5. Porque, ó, 5 mais 1 dá 6 positivo, menos 6 dá 0. Então, o número de oxidação aqui do nitrogênio será mais 5. Segundo caso, nosso cálculo aqui, como agora é um íon, o que vai estar depois da minha igualdade tem que ser a própria carga do íon. Então, se aqui é menos 2, a igualdade também tem que dar menos 2. O que nós sabemos de regra fixa daqui é do oxigênio, que ele tem o número de oxidação menos 2. Então, você coloca aqui em cima. Aí você pode fazer a seguinte pergunta. Então, esse menos 2 não já vale? Isso aqui não vale, porque esse menos 2 é da molécula inteira, tá? Então, multiplicando. 4 vezes menos 2 dá menos 8. O que eu estou querendo saber é o valor do S, não sei o valor dele. Mas o valor que vem para cá tem que ser somado com menos 8 para poder dar menos 2. Então, que número seria? Vou pensar aqui. Se eu colocasse aqui, ó,
o mais 6, por exemplo. Mais 6 menos 8 dá menos 2, né? Então, o número de oxidação aqui, ó, do enxofre será mais 6. Terceiro exemplo. Quem eu tenho aqui de regra fixa, lembre, é o hidrogênio. Número de oxidação do hidrogênio é mais 1. Então, você coloca lá em cima. Mais 1. Hora da multiplicação aqui. 4 vezes mais 1 dá mais 4. E essa molécula aqui é um íon. Então, lá em cima, a minha igualdade tem que dar mais 1. Então, qual que seria o número para o nitrogênio? Seria o menos 3. Por quê? Menos 3 com mais 4 dá mais 1. Então, o número de oxidação do nitrogênio seria menos 3. Por fim, nosso quarto exemplo, quem eu tenho de regra fixa é o hidrogênio e o oxigênio. Hidrogênio com número de oxidação mais 1 e oxigênio com número de oxidação menos 2. Então, calculando aqui, ó. Se a molécula não possui nenhuma carga, então, meu somatório tem que dar 0. Número de oxidação do oxigênio vale menos 2 e do hidrogênio valendo mais 1. Hora de fazer aqui a multiplicação. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Do hidrogênio, agora eu possuo 4 hidrogênios, então não esqueça de multiplicar. 4 vezes 1 dá mais 4. Qual vai ser o número de oxidação do fósforo? Eu já tenho mais 4 e tenho menos 6 aqui, tem que vir um número bem para cá para o meio, ó. Então será o mais 2. Por quê? Ó? Mais 2 com mais 4 dá mais 6. Menos 6 vai dar igual a 0. Só que você tem que prestar atenção no seguinte detalhe. Bem aqui, não seria a resposta final. Porque eu estou perguntando do átomo de fósforo. E aqui você tem 2 fósforos. Então, você tem que fazer o quê? Já que eu quero saber de apenas um fósforo, você tem que dividir. Então, esse valor que você encontrou aqui, você divide por 2. Então, 2 dividido por 2, o número de oxidação do átomo de fósforo vai ser mais 1. Você pode fazer a seguinte pergunta. Por que aqui não teve que dividir, então? Mas observe, nitrogênio era apenas 1, enxofre também era 1, assim como o nitrogênio aqui. Então, não precisei dividir. No caso do fósforo, eu precisei porque eram 2, certo? Bastante simples, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês tenham a mais sobre esse assunto, vocês podem deixar aí nos comentários. Mas ele é super tranquilo, ele é um conteúdo fácil de você compreender, certo? Basta você ter um mínimo conhecimento sobre tabela periódica. Então, bons estudos e até a próxima!